Aqui na tua Hiper FM está a começar o episódio desta semana de Uma Pitada de Nutrição. O meu nome é André Silva e vou querer saber já como é que a Filipa Costeiro está. Bom dia, Filipa, tudo bem? Bom dia, está tudo bem? Bom dia. E Está tudo bem? Por aí também? Claro que sim, claro que Então, sim. bora Vamos lá lá. então, Uma Pitada de Nutrição neste momento a começar por aqui na tua rádio, onde hoje vamos falar de fruta novamente. Foi tema da semana passada. Fruta, se engorda ou não. Se não viste o episódio, passa pelos podcasts Hiper FM para pôres a par o que aconteceu, o que a Filipa falou. Hoje vamos falar do primo afastado da fruta. Gostei. Vamos a isso? Vamos a isso. Tens que propor esse Exatamente. termo aí à comunidade científica. Até Portanto, porque hoje vamos chamamos falar... de fruto gordo, não é? Fruto gordo, Isso. logo a palavra É o discriminado. gordo. Exatamente. Logo é o primo afastado. Então, hoje vamos falar exatamente sobre os frutos oleaginosos e se não sabem o que é que isso é, eu vou passar a explicar ou a dizer o nome pelo qual normalmente lhes chamamos. Portanto, são os frutos secos, os frutos gordos. Erradamente chamamos frutos secos porque na verdade os frutos secos é tipo as passas, os alperces secos, os figos secos. Não Mas é as são... amêndoas, as nozes ou o caju. Exatamente. Portanto, No máximo os são frutos... torrados. Ó senhor. Exato. Portanto, os frutos gordos são exatamente esses: as nozes, as amêndoas, as avelãs, os cajus, os pinhões, os pistachos, os amendoins. Pronto, aqui este grupo de frutos, digamos assim. E Sim. normalmente estes alimentos são ricos em gordura poli e monoinsaturada, aquela que nós chamamos a gordura saudável, vitaminas do complexo B e E, e minerais como, por exemplo, o ferro, o zinco, o magnésio, o fósforo, o selênio e o cobre. Na nossa saúde, eles são muito positivos e trazem-nos aqui bastantes benefícios, como é o caso, por exemplo, da diminuição do colesterol LDL, aquele que é o mau, e o aumento do HDL, que é o bom. Portanto, é muito positivo para a nossa saúde cardiovascular. Depois, também há algum controle na glicémia e na insulina, na resposta glicémica. Também aqui na parte do funcionamento intestinal, apesar de haver algumas pessoas que quando existe alguma dificuldade em digerir gordura não os conseguem digerir muito bem e fazem exatamente o oposto, mas numa pessoa que seja saudável e que não tenha qualquer problema a nível intestinal ou do trato digestivo, realmente são benéficos no nosso trânsito intestinal. E são também muito saciantes devido realmente ao teor de gordura e fibra. São saciantes, mas tardamente. Demora Pronto. muito tempo até aparecer essa saciedade. Até lá já comemos meio pacote. Pronto, este é o plot twist desta história, na verdade. Exato. Então, realmente estes alimentos devem fazer parte de uma dieta equilibrada e completa e quando inteligentemente colocados na nossa alimentação, eles são excelentes. Lá está, plot twist. É que estes frutos oleaginosos são extremamente calóricos devido ao seu grande teor de gordura. Portanto, o principal macronutriente presente nos frutos oleaginosos é a gordura. Apesar de uma gordura saudável, sem dúvida absolutamente nenhuma. Agora, o que é que estamos a falar de calóricos? Ou seja, estamos a falar de mais ou menos 600 calorias em 100 gramas, portanto, meio pacote. Exatamente. A sério? Seja, 600 calorias é tipo um almoço ou um jantar para a maioria de nós. Sim. Em meio pacote, não é num pacote. É em meio pacote. Sim. Agora estão todos a questionar-se: e pá, quantas vezes é que eu já comi um meio pacote sem dar por aquela ela? noite em que me estava a dar aqui um ratito e que eu fui pegar no saquinho, que eu fui buscar o saquinho de frutos secos e entretanto dei por mim e comi meio pacote. Por isso é que eu disse que eles eram faziam muito bem quando inteligentemente colocados na nossa alimentação. Então, o que é isto do inteligente? É o timing e a quantidade. Portanto, o que é que nós devemos ter aqui em atenção? Ter atenção realmente à quantidade que comemos destes alimentos, porque realmente eles são bastante calóricos. Aquilo que eu sugiro é vocês completarem uma refeição ou um snack com estes alimentos. Portanto, por exemplo, vamos supor que ali a meio da manhã vamos comer, por exemplo, um iogurte e uma peça de fruta e colocamos uns frutos gordos. Uma boa opção. Sim. Ou, por exemplo, estamos a comer ao pequeno almoço umas papas e por cima colocamos uns frutos secos, uns frutos gordos, digo.
Também Sim. estou Sim. a ser levada pela... Pronto. Portanto, isto será inteligente. Porquê? Porque já estamos a consumir outros alimentos e este não é o único alimento que nós vamos consumir, ou seja, a nossa saciedade não vai depender única e simplesmente destes alimentos. Porquê? Sim. Porque se assim fosse, nós teríamos que comer uma quantidade muito maior para ficarmos saciados. Pronto. Sim. Não E é, depois- vou aqui pegar numa mão cheia, não vou pegar aqui numa mão cheia de frutos secos, vou meter à boca e estou lanchado. Não Exato, é bem essa a porque ideia. isso não vai acontecer. Exato, vai não é essa a demorar ideia. a nós sentirmos essa sensação. Então Sim. o que é que também terá que ser tido em conta quando escolhermos consumir estes alimentos? O timing em que o vamos fazer, porque lá está, não vamos fazê-lo, por exemplo, quando tenho aquele ratinho ali antes do jantar e preciso ali de petiscar qualquer coisa. Péssima Pois. ideia. Aquela Pois. vontadezinha de comer qualquer coisa, de picar alguma coisa depois do jantar no sofá. Péssima Pois, ideia. que o filme está a ser Portanto, fixe, o filme está a ser fixe e está a puxar por Exatamente. qualquer coisa. Sim, e aquilo sim. até parece uma pipoca, não é? Quer dizer, vamos Isso. ali tirando e é fácil nós realmente descontrolarmos aqui a quantidade que nós vamos consumir. Portanto, Verdade. exatamente as grandes dificuldades de às vezes encaixarmos este tipo de alimentos é no controle da quantidade. Por exemplo, eu aqui encaixo os frutos gordos naquela lista de produtos que eu quero que as pessoas saibam exatamente a quantidade que consomem, portanto, que pesem pelo menos uma vez, que Ok. arranjem ali por exemplo, uma caixinha, um tupperwarezinho Uma medida, pequenino, ok. medida, que saibam que não ultrapassam aquela quantidade. Muito E depois, talvez comermos este tipo de alimentos ou juntamente com a refeição, ou levarmos só aquela quantidade e não termos o pacote à mão, porque é muito fácil nós não ficarmos só por um punhado. Que é Sim. normalmente aquilo que nós temos um bocadinho, temos ali um ratinho, vamos tirar um punhado. Passado um bocadinho, aquilo soube-nos bem, vamos repetir. E às vezes damos por nós a consumir uma quantidade mesmo muito grande e a criar aqui algum descontrole. Portanto, é um alimento super interessante para incluir, lá está, de forma inteligente. Sim. É sem esta a dúvida, mensagem de sem hoje. dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E guardar o pacote no armário lá de cima. Isso. Podes Que crer. só seja possível usar o degrau para ir lá buscar. Isso. Que é para tirar só aquela quantidade e não voltar Voltar a meter lá. repetir. Voltar a meter lá. É isso mesmo. E este episódio fica depois disponível em podcast, nos podcasts Hiper FM, no Spotify e também no YouTube. A Filipa Custóis volta para a semana para mais um episódio de Uma Pitada de Nutrição. Beijinhos, Filipa. Até para a semana. Beijinhos, André. Até para a semana.